Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que Jesus continue nos guardando, nos protegendo, nos iluminando, guiando os nossos passos. Que em tudo venhamos estar no centro da Tua vontade. Quero deixar um versículo que se encontra no livro do Gênesis, que é o começo de todas as coisas, no capítulo 18, o seu versículo 17. E traz como título: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. O versículo 1, no capítulo 18, versículo 17, diz assim: Deus disse: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Irmãos, eu estou fazendo esse vídeo por causa de uma polêmica de um pastor que afirma que Deus revelou a ele que uma grande catástrofe está para acontecer no dia 30 de março. E a pergunta é: isso é possível acontecer? Deus é possível? Irmão, isso depende muito do relacionamento do homem de Deus com Deus. O Deus que estava com Abraão é o mesmo Deus que está conosco. E antes de uma grande catástrofe, Deus avisou a Abraão o que iria acontecer. E ele ainda mais faz a seguinte pergunta entre eles: ocultarei eu alguma coisa? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha a expressão esplêndida, maravilhosa de Deus. Ele afirmou que nada que ele fazia para aquele povo, ele escondia de Abraão. Ocultarei eu o que faço a Abraão, ou Abraão o que faço? Irmãos, o Deus de Abraão é o mesmo nosso Deus. Deus ainda procura pessoas a quem possa revelar-se, pessoas que se entregam de corpo e alma para ser apenas instrumento do Senhor. Porque os verdadeiros profetas de Deus, eles estão perseguidos dentro da casa de Deus. Os verdadeiros profetas de Deus, eles são podados na casa de Deus, porque nós temos uma igreja corrompida, uma igreja mergulhada no capitalismo selvagem, uma igreja em que o profeta tem que profetizar para o pastor e não o que Deus manda. O profeta não pode dizer o que Deus está mandando para não desagradar a liderança e nunca mais ele pisar naquela igreja. Mas Deus ainda tem os seus. Deus ainda tem aqueles que sofrem perseguição, mas continua pregando a palavra de Deus. Eu não sei se esse é o caso do pastor. Acredito que sim. Ocultarei eu. Não se engane, irmão. Mesmo no meio de uma igreja corrompida, Deus tem uma nata pura ali naquele meio. Lembre-se que a igreja espiritual não é a igreja que você está vendo. Às vezes eu falava com meu irmão, o Davi, que é professor de teologia. Eu falava com ele do meu sofrimento. E ele falou essa coisa interessante para mim, quando ele disse: Juraci, a igreja, eu também já sofri muito, mas a igreja que nós vemos não é a igreja espiritual. A igreja espiritual está dentro dessa. A igreja de Cristo não se corrompe. A igreja de Cristo continua dentro dessa igreja que a gente vê. A igreja de Cristo continua dentro dela. Normalmente os grandes profetas de Deus às vezes nem oportunidade nos púlpitos têm, porque os líderes têm medo de que Deus as revele o podridão da igreja. Mas Deus não a tem por inocentes. Deus vai levantar sim homens e mulheres corajosos,
que não tenham a sua vida por preciosa para que possa pregar a palavra de Deus, porque o pior lugar para pregar a palavra de Deus é dentro da igreja. Porque a igreja dita de Cristo já não é mais a mesma. Ela está muito parecida com a igreja de Laodiceia. Ela enricou. Elas têm púlpitos folheados a ouro. Elas têm homens com 2, 3 anéis no dedos. Falando vários idiomas. Só não fala um. Aquele que o Espírito Santo de Deus os ordena que fale. Aquele da palavra da exortação. Aquela mensagem de edificação, aquela mensagem de despertamento para a iminência da vida de Cristo, já não pode mais pregar dentro da igreja. Aquela mensagem de que os limpos se limpem mais ainda e os sujos seja mais sujo ainda, porque Cristo voltará. Então é possível que Jesus use, irmão. Deus diz aqui, ocultarei eu o que faço alguma coisa a Abraão, eu ocultarei. Nos fiquemos atentos. O profeta de Deus nunca foi bem visto na época da Bíblia. Como é bom falar de Jeremias, Isaías, os profetas, Ezequiel. Como é bom falar de Micaías. Lembra do profeta Micaías quando foram chamados para aquela guerra contra que Acabe iria para a guerra? Os conselheiros que foram buscar o profeta Micaías diz: olha lá o que você vai falar, porque todos os profetas falam bem ao rei. E Micaías diz assim: louva a Deus que eu falo o que o Senhor me mandar. Mas quando chegou lá, ele começou a ironizar e Acabe percebeu que ele estava ironizando. E ele disse: pode ir que essa guerra está ganha, está nas tuas mãos. E Acabe percebeu e diz assim: eu já te conjuro que fale tão somente a verdade. Mas Acabe não quis ouvir a verdade. Acabe disse: fale tão somente a verdade, mas ele não quis ouvir ou não deu ouvido à verdade. Porque o profeta começou, Micaías disse: eu vi uma reunião no céu. Eu vi as ovelhas, os filhos de Israel como ovelhas sem pastor e debandando pelas montanhas. Eu vi uma reunião em que Deus perguntava o que falei para induzir Acabe, já que ele não quer ouvir os meus profetas. E um dizia de uma forma e outro de outra. E ele disse, um se levantou e disse: eu irei. Na linguagem profeta era o próprio Satanás. E Deus perguntou para ele: como é que você vai ser? Ele disse: eu vou e vou ser uma mentira na boca dos seus profetas. Deus diz: vai e ainda faz prevaricar. E Acabe disse: lance esse homem na prisão. E alimenta com o pão da angústia. Aí ele disse: a água de outro sofrimento, tal. Até que eu volte. E aquele profeta, cheio de autoridade, disse assim para Acabe: Acabe, se tu voltares dessa guerra, Deus não falou comigo. Acabe não voltou daquela guerra. Mataram ele naquela guerra. Mas quando Deus fala, independentemente de você crer ou não, Deus cumpre a sua promessa. A Bíblia disse que Deus, por mais que o homem queira atrapalhar os planos de Deus, o homem não consegue. Se Deus disse, se Deus falou, Ele vai cumprir. Pense nisso. Arrepende-te enquanto há tempo. Pense nisso. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor. De que adianta grandes homens de Deus adquirindo riquezas e mais riquezas para deixar para quem? Quantas pessoas morrendo de fome ao lado deles e eles só pensando em mais e mais e mais riquezas? Vai deixar para quem? A maior riqueza do homem é a sua alma. Escapa com a tua alma enquanto é tempo. Divida o que você tem com as pessoas. Divida o teu pão. Divida o pouco que você tem com alguém que nada tem. E Deus há de te recompensar. Então, não subestime o que aquele pastor falou.
Porque Deus disse a Abraão no capítulo 18 de Gênesis, o livro 17, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ainda existem muitos Abraões nessa vida. E Deus está querendo se revelar e está se revelando a muitos deles. Pense nisso. Jesus não mudou. Os planos de Deus não serão impossibilitados pelo fato de você não crer. Quando Deus falara para Noé construir a arca, aquele povo não acreditaram. A não crença deles não impediu o dilúvio. A não crença não impede os projetos de Deus. Pense nisso. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Nós é que mudamos.